Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus. Eu queria, nesses dias, fazer um comentário sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Apenas um comentário para nós termos uma ideia do que seria cada um desses cavaleiros. Então, aqui no capítulo 6 do livro do Apocalipse, versículo 1, diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então aqui nós vamos ver a abertura dos selos. O apóstolo João teve essa visão na igreja de Patmos. Hoje nós vamos falar do cavalo branco. E nós vemos aqui nessa passagem acerca do cavalo branco. Muito se tem dificuldade de entender quem é esse cavalo branco. Irmãos, pela dimensão aqui e pelos os outros cavaleiros, os outros cavalos que vêm a seguir, tudo indica, 99% indica de chance que esse cavalo branco é o anticristo. Ele não é Jesus. Por quê? Foi dado para ele uma coroa. Nós sabemos, irmãos, que o anticristo ele vai ter o domínio em um certo tempo, ou seja, supostamente vai ser vencedor em um certo tempo. Então veja que por que simboliza que ele é o anticristo? O cavalo, o branco, ele simboliza o quê? Autoridade, simboliza várias coisas. Por isso que é o falso profeta. Então aqui não vamos entrar em muitas questões, mas esse cavalo branco, ele com certeza ele é o anticristo, que vai vir com um governo único, com uma religião única. E de que forma, irmãos, que ele vai fazer um governo único? Irmãos, não precisa de muita coisa. Basta uma crise mundial como nós estamos vivendo hoje para que as pessoas possam clamar por uma solução. É claro, irmãos, que essa agora, eu particularmente não creio que será um momento que ele vai se revelar. Que ele está entre nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. Nós estamos vivendo um momento ao qual o Apocalipse, meus irmãos, está sendo o quê? Está sendo cumprido. As escrituras já estão sendo cumpridas já há muitos, desde que Jesus falou, foi assunto aos céus, o evangelho, as escrituras estão sendo cumpridas dia após dia, assim como aconteceu que foi cumprida na época de Jesus, antes de Jesus, quando os profetas profetizaram, mas agora, aquilo que as pessoas diziam antigamente que estava longe, nossa, vai acontecer, será que... Irmãos, esse é o tempo. Eu queria dizer para você que esse é o tempo de esse cavalo branco ele vir a se revelar. O anticristo estudos dizem que ele já está entre nós. Nós vemos já que há estudos sobre o chip, que tem uns pastores que falam que o chip não é a marca da besta. Claro, irmãos. Claro que é. Claro que é evidente. Quando tudo indica que esse chip, já foram feitos estudos sobre o chip, que o chip ele pode acessar a sua mente, você pode ter espasmos, pode ter desejos, pode ter impulsos através disso. Então veja que, claro, mas irmão, mas como assim? Irmãos, falar isso, um chip dominaria há 2000 anos atrás, na época de João, era uma coisa. Falar sobre esse chip há 20 ou 30 anos atrás... 20 anos atrás, as pessoas já estavam começando a aceitar que foi quando estava no começo do ano 2000. Agora, 30 anos atrás, irmãos, quem imaginaria que a tecnologia se ficaria tão avançada e que nós estaríamos vivendo exatamente esse tempo? Então veja que esse cavalo branco, ele tem um arco e no seu arco não tem flecha. Então, o que acontece aqui? Ele vai dominar tudo. Agora ele que a flecha está na nota de $1. Irmãos, ele tem a arma e ele não usou a arma. Ele tem só a arma. Mas ele tem uma coroa. E saiu vitorioso para vencer. Ele vai porque haverá esse espaço. Aqui ele está falando que ele vai vencer, ele vai vencer. Mas é claro, é um determinado tempo. O que ele vai fazer? Com certeza haverá um caos muito grande na humanidade, pior do que a gente está vivendo hoje, muito pior, muito pior do que isso. Colapsos nas bolsas financeiras e tudo isso. Alguns dizem que empresas pequenas, quando quebram, empresas grandes vão lá e compram. Não haverá mais câmbio,
porque o que muitas vezes o que gera as moedas, o que dá prejuízo, o que faz isso, às vezes é o câmbio. Não haverá câmbio, não há necessidade de bolsa de valores, porque haverá uma moeda única. Ah, mas foi feito o experimento na zona do euro e você vê que está acontecendo lá, tá, não sei o quê. Irmãos, isso da zona do euro foi só um experimento. Agora, unificando todas as moedas, vai ser diferente. E não vai ser uma moeda física, vai ser uma moeda digital, como nós vemos o Bitcoin. Claro que o Bitcoin não é a moeda oficial ainda, mas é apenas um experimento. Estamos vendo como que a humanidade reage a uma determinada crise. Você vê que uma determinada situação se fala nas mídias, a mídia fica jogando aquilo. Eu particularmente não creio que esse vírus seja tudo isso. Acredito que ele exista, mas os hospitais estão vazios. Os hospitais, mas está super lotado, tá nada. Eu já vi vários vídeos de pessoas filmando, os hospitais estão vazios. Aqui onde eu moro, em Portugal, Lisboa, os hospitais estão vazios. Ah, mas os hospitais estão super lotados, porque onde tem que colocar gente, nós temos que fazer. Irmão, tá vazio. Mas por que eles estão fazendo isso? Para poder ver como que as pessoas reagem a uma determinada situação. Fica todo mundo em casa agora. Aí todo mundo fica em casa. Aí tem as pessoas que não querem ficar em casa, roubando briga, não sei o quê. Mas aí a gente vai fazer o quê? A questão não é se você fica em casa ou não fica. A questão é como que a gente está pensando e raciocinando em meio a isso. Porque o que ele faz? Eles criam um caos para trazer a solução. E é isso que vai fazer. E quando vem uma crise dessa, como nós estamos vivendo, logo vem uma crise econômica. Então o que o anticristo vai fazer? Ele vai unificar o quê? A religião. Ah, mas a religião vai ser difícil, irmãos. Os judeus, que as maiores religiões é o judaísmo, o cristianismo e o islã. Como é que ele vai fazer isso? Irmãos, ele vai fazer. Ele vai fazer, porque foi dado poder para isso, para ele fazer. Talvez uma dessas religiões domine as outras duas. No caso, o islã, que todos, alguns estudiosos digam que está mais, a possibilidade é maior. Porque aqui na Europa, o que tem de países que enquanto o europeu tem um filho ou dois, no máximo dois, aqueles que é o muçulmano, ele tem 4, 5 filhos. E dizem que daqui a alguns anos, daqui não muito mais do que 10, 15, muito mais de 15, 20 anos, a Europa vai ser um país muçulmano. Claro que eu não estou dizendo que é o Islã exatamente que vai dominar, vai ser a religião oficial, vai ser o Islã. Não, irmãos. Ele pode fazer um conglomerado das religiões para poder ficar bom para todo mundo. Mas agora pensa, uma coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, é pensar, o anticristo já está entre nós. Este cavalo branco, logo, logo, ele vai se revelar. E o que nós temos que fazer? Nos preparar em Cristo Jesus para nós suportarmos ou não estarmos aqui quando isso acontecer. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Divulga este vídeo. É importante que nós venhamos ter consciência. Nós vivemos, eu creio, que nós vivemos a geração do arrebatamento. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.